Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Domingo passado nós falamos sobre ansiedade. É o que mais luta contra a nossa alegria. Não é a tristeza, né, irmãos? É a ansiedade. A gente fica ansioso por tudo. Aí nós aprendemos que devemos lançar a nossa ansiedade diante do Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Hoje, nós vamos falar sobre propósito. Esse Deus que disse lá, pela pena, né, de Pedro, que lance sobre mim, eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Eu me lembro que eu citei vários textos, e um deles, que corroborou para tudo aquilo que Deus diz e que de fato Ele faz, é o Mateus. Lance a ansiedade de vocês, porque eu cuido de tudo. Cuido dos pássaros, cuido de todas as plantas, árvores. Eu não vou ter cuidado de vocês? Meus irmãos, o texto de hoje é um texto que continua. Deus dizendo, Deus gritando para nós aqui: eu cuido de vocês, independentemente do que esteja acontecendo com você. Independente, eu sempre cuido de você. De você quem? O texto é muito claro. Deus cuida, Deus guarda, Deus protege aqueles que reconhecem Ele, tão somente Ele, como Senhor e Salvador da sua vida. Então convido você ao nosso segundo sermão, propósito. Domingo que vem, perseverança. Domingo de Natal, expectativa. E o domingo do culto da virada, que vai ser nesse mesmo horário, mas vai ser o último dia do ano, a última noite do ano. Então, o nosso último culto do ano, vou falar sobre realidade. E se você perceber, está tudo conectado. Ansiedade está conectado a propósito, propósito à perseverança, perseverança à expectativa, e expectativa faz a expectativa bíblica, faz a gente olhar para o nosso mundo real e ver a realidade dele. Porque eu vou dar um adiantamento aqui para os irmãos. Quando chega final de ano, as pessoas se enchem de expectativas e começam a desejar, a planejar um ano que vem na frente com tudo que pode ser de melhor. Aí a pergunta é, mas pastor, a gente não pode pensar isso não. Você pode pensar isso, desde que você não fuja da realidade. E qual é a realidade? É que o mundo jaz do maligno. A cada dia que passa, o mundo vai se depravando cada vez mais. E a gente não pode perder essa realidade. Isso é tão certo que hoje, olha o que é que o texto vai dizer para nós. Verso 28 do capítulo 8. Um texto, meus irmãos, difícil. Um texto que não dá para receber ele se não for de fato um cristão. Se o indivíduo não tiver o coração dele transformado, alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor,
Não tem quem faça ele aceitar esse verso. Não tem quem faça ele aceitar esse verso. 3 verdades aqui ligadas a propósito. Quando terminarmos o verso 29, os irmãos vão ver aqui as divisões, toda no verso 28. Não vou expor, né, como costumo faço, né, ler o verso explicando, mas vamos trabalhar esse versículo 28 e aí recorrer ao contexto onde ele se encontra. Olha o que é que o verso 28 diz, Romanos 8, 28. Repito, um texto difícil para aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador. E um texto também difícil para aqueles que reconhecem seu Salvador, mas se torna difícil, sabe por quê? Para aqueles que são crentes, porque a gente não quer aceitar a realidade do que ele diz aqui. Isso torna a gente um crente imaturo, porque está aqui. Deus não vai ter ninguém por inocente. Num grande dia, ele vai usar da sua palavra. Ele não vai trazer nada novo para condenar ninguém. Ele vai usar a sua palavra. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Santo Deus, eis a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, estamos diante dela, necessitados e carentes da compreensão. Ó Deus, salva se há alguém em nosso meio que ainda não te reconheceu como Senhor e Salvador. Restaura, fortalece aqueles que o Senhor salvou, mas que têm vivido uma vida de imaturidade, de infantilidade, não têm crescido na graça e no conhecimento. Que a tua palavra hoje seja uma palavra reveladora e os traga, Senhor, para o caminho da maturidade. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões, tudo aquilo que nos impede, Deus, de fato, de estar em humildade diante de Ti e reconhecendo a nossa carência e necessidade de aprofundamento nesse verso tão profundo. Ó Deus, nos deixa tocar, nem que seja, Deus, na superfície, mas não nos permita sair daqui sem a compreensão. Não deixa que seja em vão, Deus, a nossa vinda aqui. Que seja prazeroso para nós ouvirmos as exortações da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo haja com poder no meio de nós. Da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído. Que todos sejam alcançados, Pai, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu divido o texto aí, meus irmãos? Está aparecendo para os irmãos aí a divisão? A abrangência do propósito, o povo do propósito e o Deus do propósito. Perceba aí. Paulo está em Corinto e escreve essa carta aos romanos. Paulo depois vai ser preso, vai ser morto. E é esse Paulo, nesse contexto, que escreve isso que nós acabamos de ler. E preste bem atenção, meus irmãos. Esse verso, ele se torna difícil. Assim, não sei se você já teve essa curiosidade de pegar um relógio, esses relógios de corda, que não tem bateria. Ou até mesmo esses que têm bateria, mas os de corda, ele é mais complexo. Quem já abriu um relógio de corda, os irmãos compreendem isso aqui que eu estou falando? Relógio de corda? Quando a gente abre ele é cheio de engrenagem. Parecido com o que está aí, ó. Cheio de engrenagem. E quando você vê ele funcionando, aí uma engrenagem vai para a direita, outra vai para a esquerda. Aí tem uma maior, uma menor.
E todas elas trabalham ali com o único propósito de fazer os ponteiros, o do segundo, né, e dos minutos, funcionarem. Que eles trabalhem no sentido horário, não é? Mas quando você olha para a máquina, as esferas ali, as engrenagens, algumas trabalham no sentido horário, outras no sentido anti-horário. Aí, quando você é leigo e olha, na maioria das pessoas elas são leigas, elas olham para aquilo dali e não vê nexo. Mas como é que isso aqui vai fazer as coisas girarem da maneira correta, se aqui parece que há uma contradição? Um mecanismo vai para a direita, outro vai para a esquerda, tem um menor, tem um maior. Como é que isso se concilia? Mas o relojoeiro que faz aquilo dali, ele tem certeza e convicção de que vai funcionar. Ele domina todas aquelas engrenagens, que para a gente não faz sentido nenhum. Mas para ele, está sob o controle dele. Ele tem total controle sobre tudo que está acontecendo ali. Assim também, se essa ilustração não foi entendida por você, você deve ter tapete em casa. Você já viu aqueles tapetes? Que você olha ele o contrário, aí você vê tudo ali mal feito, parece que não tem coesão, que não faz sentido nenhum, mas quando você coloca do lado correto, aí você vê que a imagem que é produzida por aquilo que você viu o contrário, não tinha nenhum sentido, ali passa a ter sentido. Meus irmãos, é esse verso aqui. Esse verso parece que não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o nosso primeiro ponto aí, que está colocado aí para você, ele diz o seguinte, ó: sabemos que todas as coisas, todas, abrangência, todas as coisas, sem exceção, meus irmãos, todas as coisas aqui, quer dizer tanto coisas boas como coisas ruins. Algumas pessoas olham para esse texto e eles entendem que todas essas coisas se cooperam para o bem. É isso aqui, ó. Ah, o irmão perdeu o emprego. Aí ele vai, joga esse texto e diz assim: irmão, todas as coisas cooperam para o bem. Você perdeu esse emprego, mas é porque Deus vai te dar um melhor. Você já ouviu isso? Não é isso que esse texto está dizendo. Outros vai dizer assim: ah, eu estudei tanto para passar naquele concurso, mas não consegui passar. Não consegui a vaga. Aí alguém vai, joga para você esse texto e diz: olha, todas as coisas cooperam para o bem. Você não passou nesse, é porque Deus vai abrir uma porta ainda maior. Você vai passar num concurso melhor ainda. Não é isso que esse texto está dizendo. Não é isso. Ah, fulano de tal está doente. Ah, meu irmão, não se preocupe não. Aquele médico não resolveu, aquele remédio não resolveu, todas as coisas cooperam para o bem. É porque tem outro remédio melhor, tem outro médico melhor. E assim as pessoas aplicam isso. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto aqui está apontando para um Deus que tem o controle de todas as coisas. Soberania, que esse texto está falando. Soberania e providência de Deus. Das coisas mínimas às coisas mais complexas. Deus está no controle para fazer todas essas coisas cooperarem para o bem. Para o bem que é o propósito dele. E se você olhar para o texto, a gente já responde, já resolve essa questão. Olhe para o texto. Depois do verso 28, vem o verso 29. Aí perceba que no verso 29 tem a palavra para. Para dá a ideia, meus irmãos, de finalidade. Para dá a ideia de consequência. Para dá a ideia de fim. É para esse fim. Então, vamos ler o verso 28 e o verso 29. Aí a gente já resolve o problema. Ó. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois
aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos dos irmãos. Então, o que é o bem aí? Simples. O bem é que Deus vai usar todas as coisas, as boas, as ruins, que acontecem na vida do crente, nosso segundo ponto. Deus vai fazer isso para modelar você, para você ser cada vez mais parecido com Jesus. Agora presta atenção. Quem vai fazer isso? Deus. Tem uma doutrina que a gente estuda que é o Deus da providência. O Deus que provê, o Deus que concorre, ou seja, o Deus que age e o Deus que governa. É o verso 28. O que esse texto está dizendo para o crente, porque se você leu e percebeu, o verso 28 aparece a palavra daqueles, duas vezes. Daqueles que amam e daqueles que foram chamados, segundo o propósito de Deus. Então, esse texto aqui é um texto para aqueles que creram em Cristo. Aí Deus está dizendo para o crente, olhe, a vida é difícil. Isso aí deveria ser muito simples na minha cabeça e na sua cabeça, se você se considera crente. Se fosse colocar gente para dar testemunho aqui como foi a semana, você ia contar alguma luta, alguma dificuldade. Aí você está aqui hoje para ouvir que Deus sabe disso. E Deus está no controle dessas coisas, de todas as dificuldades. Lembre-se que quando eu comecei a falar nesse verso, eu disse, normalmente as pessoas interpretam esse verso sempre pensando em coisa boa. Mas se nós olharmos o contexto onde esse verso está inserido, meus irmãos, nós vamos perceber que é aflição. Não é outra coisa. É aflição. E eu não vou nem na carta toda. Nem na carta toda. É no próprio capítulo 8. Olha aí o verso 1. O que é que diz o verso 1 do capítulo 8? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Qual é o contexto de condenação? Esse povo aqui está sendo condenado por alguém. Esse povo aqui está sendo perseguido por alguém. Condenação lembra tribunal. Tribunal, no contexto do primeiro século, perseguição. Então o Senhor está dizendo, olhe, essa luta que vocês estão passando não é condenação horrível, horripilante, não. Não tem mais condenação sobre vocês. Eu já carreguei toda a condenação. Agora olha o verso 18. No mesmo capítulo. Paulo. Porque para mim, tenho por certo, olha a convicção do homem, que os sofrimentos, olha aí, ó, sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sofrimento, esse sofrimento, a condenação, está dentro do verso 28. Sabemos que todas as coisas, que coisas? Condenação, sofrimento, está sob o propósito, o plano, o projeto de Deus. Talvez muitos de vocês aí estejam acostumados a dizer, a ouvir, melhor dizendo, que Deus é amor, só escuta isso. Que Deus é o Deus que liberta, que livra. Mas você talvez não tenha costume de ouvir que Deus prova, testa os seus. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova, Deus testa. Paulo sabia disso. Agora, meus irmãos, verso 31 do mesmo capítulo. Olha o que está escrito. Que diremos, então, à vista, olha o que aparece aí, destas coisas. O que são estas coisas? Sofrimento, condenação,
perseguição, um monte de coisa, afronta, doença. Quer ver? Olha aí, ó. Se Deus é por nós, quem é esse Deus aqui que é por nós? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seu. Seu de quem? Deus. Olha o que o texto diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Qual é a referência aqui? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Lembra lá de Isaías? Foi desejo de Deus moê-lo, quebrá-lo, né? Humilhá-lo. Desejo de Deus. Aí veio mais, ó. Mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha aí, irmãos. Todas as coisas. Continua. Quem tentará acusação contra os eleitos, os escolhidos, os chamados de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Lembra do verso 1 do capítulo 8? Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Verso 37. Olha o que aparece. Em todas estas coisas, olha aí, porém, somos vencedores, irmãos? O texto diz, não, mais que vencedores. Mais que vencedores. Então preste bem atenção. Em todas estas coisas, verso 37, verso 31, à vista destas coisas, está tudo ligado no verso 28. Sabemos que todas as coisas. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, ó, não importa a luta que você esteja sofrendo. Mesmo, escute bem o que eu vou dizer aqui para você. Mesmo que essa sua luta que você está passando possa ser fruto do seu pecado. Nem isso está fora do controle de Deus. O pecado é seu, a responsabilidade é sua. Mas Deus está no controle de tudo isso. Entendeu? Meus irmãos, sabe o que esse verso está querendo dizer? Segurança total. Segurança total. A providência de Deus, ela tem começo, ela tem meio e ela nunca tem fim. É inviolável. Nós fazemos planos e projetos e muitos deles nós executamos, mesmo sendo falhos. Quantos projetos você está vivendo hoje que você planejou há muito tempo atrás? E com chuva, com sol, ou sem chuva, ou sem sol, você hoje está vivendo aquilo que você planejou. Quanto mais Deus, meus irmãos, que nos salvou. Deus chegou há muitos anos atrás com um profeta e diz, ó, vai lá, tira o meu povo que está sofrendo. E diz para eles, eu vou tirar eles da escravidão, vou levar eles para a terra que emana leite e mel. Ele não levou não, irmãos? E todas as coisas que aconteceram ali, foram só coisas boas que aconteceram? A gente só se lembra do quê? O mar vermelho se abriu, coisa boa. O maná caindo do céu, coisa boa. É Deus, é Deus. As vitórias que Deus deu, a coluna de fogo, a nuvem, a água saindo da pedra, é Deus, é Deus, é Deus. Mas lembre-se, esse povo pecou, afrontou a Deus no meio do caminho. E Deus exerceu juízo sobre eles. Mas aqueles que foram fiel e permaneceram obedientes, a geração de Josué e Caleb, todos entraram. E perceba, todos eles sofreram junto com todos os outros. Sofreram aquilo que era bom e aquilo que era ruim.
Em nenhum momento, os relatos do Antigo Testamento diz que Deus ficou de fora. Porque hoje, ainda, muitas pessoas acreditam que quando acontece uma coisa ruim, é o diabo. Quando acontece uma coisa boa, é Deus. Mas o texto está dizendo para a gente que todas as coisas. Deus não é o autor do mal, mas Deus é soberano. E aqui faz lembrar Jó. Meus irmãos, Jó entra aqui com toda a força. Os irmãos conhecem a história de Jó. Jó, um homem íntegro e fiel. Isso são palavras de Deus registradas. Quem foi que pegou Jó no seu mundo lá tão maravilhoso e apresentou para Satanás? O próprio Deus, era propósito de Deus. Está lá, primeiro capítulo e segundo capítulo de Jó. Está lá o diabo rodando o mundo, aparece uma reunião no céu. E aí Deus olha para ele e diz: viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. Aí você conhece a história que aconteceu com Jó. Você acredita que tudo aquilo que aconteceu com Jó, perder os filhos tudo num dia só, perder o patrimônio, perder os empregados, perder a saúde, todas essas coisas estavam fora do controle de Deus? As pessoas olham para o livro de Jó, vão logo para o último capítulo, que Deus restituiu tantas vezes mais. Mas está lá, do capítulo 1 até o final, como é que Deus trabalhou na vida de Jó, ao ponto dele dizer: eu sei que tudo podes, os teus planos, os teus propósitos jamais serão frustrados. Meus irmãos, isso é segurança. Segurança. Não importa o que você esteja passando. É luta, é perseguição, é dor, é angústia por causa de pecado. Se arrependa. Se arrependa. Deus está no controle dessas coisas. Ele está à disposição para perdoar você. Se arrependa. Não, eu estou fiel. Eu estou igual a Jó. Persevere. Não se desespere. Pastor, mas tu não sabe, né? Eu estou a ponto de morrer. Ora, quem foi que venceu a morte? Foi esse Deus aqui, ou não? Quem venceu a morte foi Deus, irmãos. Morreu. É promessa de ressuscitar. Está dentro do propósito de Deus, do planejamento de Deus. Morreu, eu ressuscito. E ele deu sinais disso. Ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu, irmãos. Mas vai ressuscitar de novo. Foi só um bônus que Deus mostrou para nós. Deixou registrado. Deus pode fazer isso hoje? Pode. O negócio é saber se ele quer, né? O poder, ele pode fazer o que ele quiser. Saber que ele quer. Mas o que eu tenho certeza de que ele quer é que a gente olhe para esse texto e saiba que ele é soberano. E aqui o texto, a segunda parte, o nosso ponto B, nosso ponto 2, diz que Deus fala diretamente para o seu povo. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham. Todas, meus irmãos. Sinta seguro. Não sei. Alguns irmãos aqui eu sei o que é que está passando. Algumas lutas. Mas sem desdenhar da sua dor. Sem minimizar a sua dor. Olhe para esse verso. Está angustiado? Deus está envolvido nessa angústia. É propósito de Deus você estar vivendo isso. Está acontecendo com você, é propósito de Deus. É da vontade de Deus e pronto. Acabou. Entendeu? Se Jó tivesse as informações que nós temos, na época dele, meus irmãos, como é que a fé do homem desse não ia ficar? Se um homem sem saber, ele confiou em Deus ao ponto de dizer: o meu Redentor vive. Se a morte me alcançar, eu sei que ele vai me dar um novo corpo. Ele disse isso, enquanto não se ouvia falar sobre ressurreição. Antigo Testamento. Eram figuras que falavam de alguém que viria em um futuro tão distante. E nós já conhecemos a história. Jesus já veio
Morreu, ressuscitou. Então Jó não sabia. Jó não tinha Romanos para dizer todas as coisas cooperam para o bem. Não tinha. Nós temos, meus irmãos, para saber. Isso é um senso de segurança que Deus quer dizer para nós. Não se desespere. Está no controle de Deus. Está no controle. O que é que a gente tem que fazer? Amar a Deus. Amar, nós estamos aprendendo aqui. Amar faz parte da pirâmide, da piedade, da reverência, do temor a Deus. Quando eu amo, eu temo, eu respeito. Quando eu amo, eu desejo Deus. Quando eu desejo Deus, eu confio. Eu sei que Ele sabe o que é melhor. Eu sei que Ele sabe até onde eu posso suportar. Ele disse isso em 1 Coríntios. Não vai vir nada sobre vocês que não tenham escape, que vocês não possam suportar. Vai. E é para esses que o reconhece como o Senhor que Ele fala. Para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam. E os que amam a Deus, meus irmãos, eles têm essa maturidade de saber que aquelas coisas, aquelas aflições que estão sobre ele, têm propósito. Tem um texto, Salmo 119. Abre aí, Salmo 119. Olha o que é que diz esse salmo aqui, Salmo 119. Verso 67. Vamos ler o 67, depois o 71 e depois o 75. Olha aí, Isso aqui está dentro do propósito, todas as coisas. Aflição, sofrimento. Deus está no controle. Tem propósito. Olha aqui, verso 67, Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha aí, irmãos. A aflição nos ajuda a voltar para aquilo que a gente nunca deveria ter saído. Para estar diante da palavra de Deus. Olhe o que o verso 7:1 diz. É o mesmo salmista. Olha aí. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Qual o propósito? Para que eu aprendesse os teus decretos. Olha aí, irmãos. Aí agora um monte de gente aí ouvindo sermão dizendo, não quero sofrer, aflição não deve fazer parte da vida de um escolhido do Senhor. Meus irmãos, na verdade, a gente não precisava nem ler esse verso aqui. A própria Escritura está recheada de figuras. Paulo, homem cheio de aflição. Está lá a aflição, lá machucando Paulo. Paulo chega, ora 1, ora 2, ora 3. Paulo está vivendo o propósito de Deus. Qual era o propósito? Alguém estava lá enchendo o saco dele. E ele diz, eu não aguento isso aqui não. Ele chama de espinho na carne. Isso aqui está me incomodando, essa aflição está me matando. Aí fez o que todos nós devemos fazer. Foi orar a Deus. Tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Aí Deus diz o que para ele? Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Pois pronto, Paulo, tu está vendo, né? Que sem mim tu não aguenta. Então, eu coloco essas coisas, Paulo, para você nunca esquecer. É a mim que você tem que confiar. Você não tem que olhar para as circunstâncias. Em outros locais, Romanos, por exemplo, Paulo vai dizer que o justo vive por fé.
e não por vista. E aí eu vou dizer, vista é o que vê, é o que sente, é prazer, não é? Verso 7:5, olha o que aqui diz. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afliges. Quem é que está afligindo o salmista? Ele cita aqui o nome do capeta. Deus. Olhe, é melhor você ter convicção que todas as coisas ruins que acontecem com a gente está vindo da mão de Deus, que Deus está envolvido nisso aí, e que diabo, como diz lá o Lutero, é um servo de Deus, faz o que Deus manda, do que a gente achar que é o diabo em si, que ele tem esse poder todo. As duas desgraças na vida de uma pessoa, ela dá poder demais a Satanás, ou ela ir para outro extremo e achar que ele não existe. Ele existe, mas ele não está fora da soberania de Deus, da providência de Deus. Deus providenciou o diabo para provar Jó. Mas o diabo estava sob o controle. Ó, vai até aqui. Daqui você não passa. Não, mas eu queria fazer isso, isso, aquilo, outro. Você quer fazer o quê? Ah, eu quero tirar todos os bens dele. Vá lá. Ah, eu quero matar os filhos dele. Vá lá. Ah, eu quero tocar na saúde dele. Vá, mas na alma dele você não toca. E Deus, o seu propósito é esse que a gente descobre em Jó. Jó sai muito mais forte. E Jó é um homem que recebe tudo multiplicado, né? Mas ele termina dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ele sai de todas essas coisas que aconteceram com ele, mais em comunhão com Deus, com mais conhecimento de quem é Deus. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, está lá Paulo, quando ele vai orar, a oração dele para que vocês conheçam mais a Deus, sejam arraigados, alicerçados no conhecimento do amor de Deus, na profundidade de conhecer a Deus. Então veja, todas as coisas, todas, sem exceção, as pequenas, as grandes, as boas, as ruins, todas as coisas, meus irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Para você se tornar mais parecido. E Jó é uma figura. Não é só Jó, não. Lembra de José? Lembra? José tem um sonho fantástico. Está lá na hora do almoço, na hora do café, não lembro. E ele conta o sonho dele. E o sonho, ele é o cara. Todos vão se curvar diante dele. Maravilhoso. O que é que acontece? O pai diz, menos, José, menos. E os irmãos ficam tudo enraivecidos. Aí os irmãos sabem da história, né? O que acontece com ele? É vendido, jogado num buraco. Depois vai lá do Egito. Do Egito é jogado num calabouço, porque a mulher do Todo-Poderoso vem o assediar e ele foge, é acusado de ter assediado a mulher. Olha aí, como é que Deus permite isso acontecer? Como é que essas coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus? Deus dá um sonho fantástico, maravilhoso para José, e depois, na vida real, José, olha o que é que acontece. Aí o cara vai preso, aí ele está lá preso, começa a aparecer um problema no mundo. E o faraó começa a ter uns sonhos estranhos. E ele quer alguém para decifrar. E José na cadeia consegue ajudar o copeiro a sair. Diz, ó, quando tu estiver lá fora, olha por mim, o cara esqueceu dele. Resumindo a história, depois, de fato, o Senhor colocou José num cargo altíssimo. Está em Gênesis isso. Depois de muito tempo, tá, irmãos? Muito tempo. Do sonho de José até, de fato, ele tá mandando, demorou. Mas no final,
ele sabe que todas as coisas cooperaram para um propósito maior de Deus, de preservação do povo de Deus. Está lá uma escassez medonha, todo mundo passando necessidade e fome, e está lá Moisés, ou José, governando bem, tudo, prosperidade toda, todo mundo indo lá querer comprar, querer ficar lá, e chega os irmãos de José. E José vai dizer isso: olha, o mal que vocês intentaram contra mim tinha propósito. Deus sempre sabe o que está fazendo, meus irmãos. A gente tem que confiar. E esse texto está aqui hoje para lembrar a gente. De repente você está aí numa pindaíba, numa dificuldade doida. Aí diz assim: rapaz, só pode ser o cão. Pode ser o cão. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha propósito nisso. Ou de repente o cão é você. Né? O cão é você. Porque a gente é craque em fazer isso, né? Botar a culpa nos outros. A gente nunca para e pensa: Senhor, o que isso quer dizer? Senhor, qual é a relação disso com a minha caminhada contigo? É uma forma, como o salmista diz, de nos fazer voltar para a palavra de Deus e viver os projetos de Deus. Paulo tinha tanta convicção disso, meus irmãos, que no próprio Romanos, mais na frente, capítulo 11, olha o que ele diz. É uma doxologia, um grito de louvor. Capítulo 11, verso final. 33, 34, 35, 36 de Romanos 11. Olha aí o Paulo, que é o desenrolar do capítulo 8, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos, pensamentos, planos, propósitos, são inexplicáveis. E quão insondáveis são os teus caminhos, é inalcançável os teus caminhos, propósitos, planos, projetos. Não tem como a gente saber. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a ele? Algum mérito? Para que isso lhe fosse restituído. E aí, meus irmãos, verso 36. Verso 36 é de alguém que entende o verso 28. Que Deus está no controle de tudo, que Deus tem um propósito, não é de hoje. Isso não é fatalismo, isso não é determinismo, isso é soberania. Isso é o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente. E ponto. Diz isso aqui, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Meus irmãos, acredite. Quando nasce uma criança, é para a glória de Deus. Quando morre uma criança, meus irmãos, é para a glória de Deus também. Porque Deus é o autor da vida, Deus é o autor da morte, meus irmãos. Deus dá vida, Deus dá tudo. Quando centenas e milhares de pessoas são salvas de um terremoto, é para a glória de Deus. E quando centenas e milhares de pessoas morrem num terremoto, também é para a glória de Deus, meus irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Deus é glorificado. Se Deus é glorificado com um copo com água, mas em quantas coisas? Por que ele é glorificado quando as coisas ruins acontecem? Porque todas as coisas estão sob o seu controle. Todas as coisas que acontecem são coisas que acontecem em detrimento do poder de Deus. O poder de Satanás, o poder do império das trevas é maior do que o meu, que o seu. Não brinque com as coisas do inferno. Não brinque. Mas, meus irmãos, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso eu digo para você, se você não é crente, se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, todas as coisas vão cooperar para te mandar para o inferno. Agora, se você, preste atenção, todas as coisas vão cooperar para te mandar para o inferno, principalmente as coisas boas.
Essa é a grande contradição, meus irmãos, do mundo. O mundo acha que coisa boa sempre vai te empurrar para frente. Coisa ruim vai te empurrar para trás. A Bíblia é o contrário. As coisas ruins vão te empurrar para frente, porque você vai reconhecer a sua futilidade, que você não tem poder sobre as coisas, que existe alguém maior do que você, que há pecado envolvido. Por isso que em Romanos, um dos maiores castigos de Deus para a humanidade é os abandonar, deixar fazer o que eles quiserem fazer. Capítulo 1, capítulo 2, é só ler de Romanos. Vou deixar vocês nas paixões de vocês, ó. Pode se divertir, pode viver como vocês quiserem viver, o que der na telha de vocês aí. Vá viver. Nosso último ponto aí, ó. Que amarra tudo isso. Que bate o carimbo. Eu começo, eu carrego e eu levo até o fim. Olha aqui, finalzinho do verso 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é propósito aqui? Plano. Deus tem um plano. Para quem? Para aqueles que Ele chamou. Chamou. Está aqui, ó. Te escolhi, ó. Sem mérito nenhum. Eu te escolho. Não é porque você é bonzinho. Não é porque eu olhei e vi você fazendo alguma coisa. Ah, vou escolher você. Você é um menino legal. Eu olho aqui, você é um bom filho. Você é um bom marido. Vou salvar você. Não. Não. Sabe por que não? Porque a mesma palavra, fraseologia, está dentro do livro, que é o contexto maior. Capítulo 9. Vai lá. Perceba, a palavra chamou. Está aqui, né? Ó, no nosso verso 28. São chamados. Chamados. Capítulo 9. Olha aí. Verso 11. Vai aparecer a nossa palavrinha aqui, ó. Verso 11, ó. E os gêmeos ainda não era nascido. Quem são os gêmeos aqui? Esaú, Jacó. Beleza? Preste bem atenção. Nem tinham feito o bem ou o mal. Tinha feito nada. Estava na barriga da mãe. Não tinha feito nada. Disse, essa paz, esse aqui é bom. Esse aqui é ruim. Tá, irmãos? Tinha feito nada. Nessa época não tinha nem ultrassom. Tá bom? Porque pode ser que alguém pense assim. Mas hoje no ultrassom já mostra os gêmeos brigando lá. Aí dá para saber quem é o bom. Rapaz, vai te converter. Entendeu? Aqui a palavra de Deus está dizendo, ó. Nada. Nem bom, nem mal. Qual o fim? Por que que isso está sendo dito aqui? Que eles não faziam nada ali. Ó, para que, aparece a primeira palavrinha, ó, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por aquele que, a palavrinha chama aqui é a mesma palavrinha usada aqui no verso 28, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus chama por sua graça, infinita misericórdia. Mas, pastor, eu não tenho que levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus. Mas você aceita Jesus e você passa a ser filho de Deus, não é porque você levantou a mão em si. É porque Deus fez alguma coisa no seu coração e aí você testemunhou. Eu quero aceitar esse Jesus. Mas não está no seu ato de falar. Até porque se você ler a Bíblia aqui, você não vai encontrar em nenhum canto aqui o apelo que normalmente a gente vê nas igrejas por aí, né? Levante sua mão, aceite Jesus, vem aqui na frente. Você não vai ver. Você não vai ver isso.
Ah, pastor, então não pode fazer apelo? Não, você pode fazer apelo desde que seu apelo seja um convite. Não um apelo, dizer, venha, então você vai para o inferno, venha por isso, venha por aquilo outro, olha. Vai começar a dizer um bocado de desgraça para o cara ficar com medo e aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus com medo. Aceita Jesus por reconhecer os seus pecados e se arrepender. Entendeu? Então aqui, ó, Deus está dizendo, ó, chamei vocês. Agora, o que arremata aqui a questão do propósito, volta lá para o verso 28. É o que vem na sequência. O que vem na sequência é isso aqui, ó. Deus está dizendo assim, ó. Olhando para o verso 28. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam, porque eu projetei tudo isso. Antes de você vir ao mundo, vir à existência, na eternidade da eternidade da eternidade, eu já projetei tudo. As coisas boas que vai acontecer com você, as coisas ruins que vai acontecer, que aconteceu com você. Está tudo dentro do meu controle. A minha mão que alcançou você, que chamou você, que elegeu você, que escolheu você, é a mesma mão que vai estar com você em todas as coisas. E o meu chamado, olha o que ele vai dizer. Verso 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. A quem chamou, esses também o quê? Justificou. E agora vem. Aos que justificou, esses também o quê, irmãos? Como é que está escrito aí? Glorificou. Vou pedir para você levantar a mão. Tá? Mas se você se reconhece como cristão, então, eu sou crente, eu tenho convicção e certeza que Deus me salvou. Aperta o teu corpo aí. Tu se reconhece justificado? Porque não é sentir, certo? É uma declaração. É algo forense, de tribunal. Eu declaro você perdoado, justificado. Ah, pastor, eu me vejo assim. Então toca no teu corpo e agora responde. Tu está glorificado? Tu está no corpo glorificado, crente? Tu está com o corpo glorificado? Porque aqui está dizendo que glorificou no passado. Glorificou. Isso quer dizer o quê? Que Deus aqui, pela pena, pela boca, pela mão de Paulo, está trazendo para o presente algo que já aconteceu, algo que é certo, mas que nós, dentro do tempo, ainda não experimentamos. Então, o que isso quer dizer? Que todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que acontecem na vida daquele que creu em Cristo, sejam coisas boas e principalmente as coisas ruins, não vão desfazer o que o Senhor já fez, ou seja, a vida eterna que você tem. Porque o texto está dizendo que aquele que ele chamou, justificou, o que ele justificou, ele glorificou. Aqui é o final de tudo, meus irmãos. A glorificação, é isso que nós estamos aguardando. É isso que estão aguardando todos os homens e mulheres de Deus que morreram. Lá de Adão até o grande dia do Senhor. Todas essas pessoas serão glorificadas. Mas na perspectiva de Deus, o propósito dele é tão certo e firme e poderoso que ele já diz: todos já estão glorificados. Se você não entendeu, é como se fosse uma corrida e Deus dissesse para você, olha, tá cheio de obstáculo aí, ó, cheio de coisa ruim, mas você já ganhou, viu? Você já ganhou. Aí com essa informação, o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer com essa informação? Agora ficar passivo? Ah, já ganhei. É se alegrar, meus irmãos. É viver as dificuldades da vida, não como um derrotado, mas como aquele que tem certeza e convicção daquele que começou a boa obra, vai terminar. Entendeu, irmãos? E partindo para o final, quais aplicações aqui?
A Bíblia fala muito mais de sofrimento do que de bênção. Jesus, no mundo tereis aflições. Olhe, se perseguiram a mim e vão me matar, vão perseguir e matar vocês. Aí você abre a Bíblia, como é que morreu Paulo, como é que morreu Pedro, como é que morreu Tiago, João. Vai vendo, vai vendo. Aí depois da história da igreja, Policarpo de Esmirna e tantos outros mais. Quantos missionários não morreram? Aí de onde é que as pessoas tiram que a gente está nesse mundo aqui para vir para o culto e sair com a ideia de o número da Mega Sena? Milionário. Que eu fui chamado para ser patrão, não para ser empregado. Então, aí você fica confiando nessa promessa daqui um dia o Brasil todinho, as maiores empresas, é tudo crente, patrão. Aí os ímpios é tudo funcionário. Faz sentido, irmãos? Faz sentido nenhum. Foi para isso que Deus chamou a gente. Então, concluindo aqui. Então, para quê que eu sou afligido? Porque o contexto de Romanos 8 é aflição. Não é nada de coisa boa. É aflição. Mas passa a ser boa porque eu entendo que essas coisas, primeiro, me humilha e mostra a minha natureza pecaminosa. O quanto eu me incomodo com as coisas deste mundo. O quanto eu sonho com as coisas deste mundo. Me humilha. Segunda coisa. Isso aqui eu estou falando para um crente, porque o ímpio ele não está nem aí. Mas um crente, ele consegue se perceber humilhado. Segunda coisa, ele reconhece a desgraça do pecado. É firme na memória dele o que João escreve lá nas suas epístolas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Terceiro, que é muito claro no texto. Percebe que as dificuldades, as aflições, é para que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Isaías, falando de Jesus, diz o quê? Que Jesus era um homem lindo, de olhos azuis, saradão, andava cavalo alado. Onde ele chegava, as pessoas diziam, uau! É isso, irmãos? Não tinha aparência, não tinha formosura, era humilhado, era ridicularizado, foi ridicularizado, né? Não, ele faz essas coisas aí no poder do demônio. É um doidinho, como diz aqui, né? É um doidinho. Tanto que para pegar Jesus, tiveram que fazer uma estratégia, porque Jesus era tão comum, tão parecido com todo mundo. Vai ter que ter um negócio aí para a gente saber quem é o Jesus aí. A diferença era quando ele falava, que as palavras dele tinham poder. Mas ele caladinho, ninguém dava nada por ele. Aí um beijo denunciou quem era Jesus. Meus irmãos, por fim, as aflições da vida, meus irmãos. As aflições da vida. É para que, de fato, meus irmãos, a gente receba, escute bem, o que de fato é ser consolado. Paulo diz nas suas cartas aos Coríntios, a gente sofre isso todinho, que a gente sofre aqui, perigo de morte, perseguição, a gente é considerado como a escória do mundo, para que a gente receba o consolo de Deus, e assim estejamos nós na condição de consolar cada um de vocês. Por isso que Paulo diz isso, escreve aos Filipenses, olhe, não fique triste por eu estar preso. Eu estou preso, mas o evangelho está livre. Estou conseguindo alcançar mais pessoas preso do que quando eu estava solto. Olha aí, meus irmãos. Isso é uma pessoa que sabe que as aflições não estão fora do mapa, do projeto, do controle, da maquete de Deus. Então, teu problema
é que alguma coisa, que é um desejo teu, e aquilo te martiriza. Esse martírio que você sente não está fora do planejamento de Deus. Certamente Ele quer te humilhar. Ele quer que você reconheça pecado nisso. Ele quer que você seja parecida com Ele. Porque, meus irmãos, com todas as desgraças que acontecem com a gente é tão tendencioso a se apegar nesse mundo, a gostar desse mundo. Você imagina se tudo aquilo que a gente desejasse acontecesse nesse mundo aqui? Hã? Se isso acontecesse, isso era um sinal de que a gente não é escolhido do Senhor. Romanos 1 e 2. Esse Deus abandona. Então, ó, não esqueça disso aqui. Não se ilunda com prosperidade. Não se iluda. Deus é o Deus da prosperidade. Ele pode dar prosperidade a você, mas não se iluda. Isso tudo é mônus. A maior prosperidade é você saber que você tem um Deus que tem a sua vida na palma da mão dele. E ele sabe cada milímetro do que vai acontecer com você, cada segundo, milésimo, sei lá o que, está no controle dele. Deus jamais é pego de surpresa. Aconteceu isso comigo, Deus estava de costa. Não. Deus é um negócio. Romanos 11, 33, olha a profundidade da riqueza. Esse é o nosso Deus. E por fim, as coisas, as aflições que acontecem na vida da gente. Verso 18 do capítulo 8. É para a gente lembrar que o melhor de Deus está por vir, mas que já é nosso. Olha aí. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém, irmãos? Eu queria cantar uma canção com os irmãos. Não sei qual é a dificuldade que você está passando.